Olá pessoal, que bom que você voltou no meu canal, muito obrigado. Hoje nós vamos falar de um assunto aí um pouco polêmico, porque quando a gente fala de dinheiro, o assunto fica polêmico, não é verdade? Mas eu fico indignado por aí por causa que tem muita gente enganando outras pessoas e usando a palavra de Deus, usando a Bíblia para pegar o seu dinheiro, para pegar o dinheiro das pessoas. Na verdade, existem pessoas desonestas em qualquer lugar. Existem pessoas honestas na política, no mecânico, no mercado, na faculdade, em qualquer lugar. É claro que no meio religioso não deveria existir, eu concordo com você, mas existe também e eles distorcem a palavra de Deus para enganar e para enriquecer. Existem muitos líderes religiosos que o único objetivo ao falar, ao abrir a palavra de Deus, não é te ajudar. Eles te enrolam para conseguir o teu dinheiro. Isso é verdade, é fato e acontece e todo mundo sabe. Mas o que a Bíblia fala sobre os dízimos? A gente deve dizimar, o que a Bíblia comenta sobre isso? Mas deixa eu dizer uma coisinha antes. Existe, eu sei, pessoas gananciosas, existe, eu sei, pessoas egoístas e que distorcem a palavra de Deus para te enganar. É verdade e eles fazem isso muito bem, a prova é que estão ricos por aí. Mas se eles estão sendo gananciosos em te enganando, te enrolando, existe o outro lado da moeda também. Eu sei que o mais forte ele tem um poder maior sobre o mais fraco, obviamente, mas o outro lado também é ganancioso. Eu conheci uma família, por exemplo, que ele tinha um carro, tinha uma casa, estava bem, estavam felizes, mas queriam mais, queriam mais, queriam mais e foram convencidos de que se ele desse no carro, eles ganhariam um carro muito melhor, muito superior, muito mais bonito, do ano. E eles deram o carro com o objetivo qual? De ganhar outro carro, de ganhar um carro melhor. O que aconteceu? Não ganharam carro nenhum. Daí a pressão foi grande dos líderes religiosos, dizendo que eles não tinham dado de coração, que eles não tinham dado tudo aquilo que eles tinham, e eles então deram a casa lá na igreja. Com o objetivo o quê? De ganhar uma casa muito maior, de ganhar uma casa mais bonita, uma casa mais no centro. O que aconteceu? Não ganharam uma casa no centro. Perderam tudo. Quando eu os visitei, eles não tinham casa para morar. Eles estavam morando no fundo da casa da sogra. E aí eles estavam me dizendo, sabe, a gente perdeu tudo porque a gente foi ganancioso. E é verdade, existem os dois lados. Você vai lá na igreja, você dá tudo, você faz semanas e semanas e meses e faz pacto disso e pacto daquilo com um único objetivo, de ganhar mais, de enriquecer, de se dar bem na vida. Na verdade, a palavra de Deus não é isso que ela está dizendo. A palavra de Deus fala de dízimo? Fala. A palavra de Deus fala de bênçãos? Fala. Mas não é desse jeito. Quando a gente quer barganhar com Deus, a gente está errado. A gente está. Essa pessoa mesmo tinha um carro, tinha uma casa. Deus já tinha dado para ele, através do trabalho dele, através dando saúde para ele, fortalecendo ele. Ele queria agora mais. E por barganhar, por querer ser ganancioso, perdeu tudo. Veja só. Na verdade, a palavra de Deus fala o seguinte sobre dízimos. Eu vou ler para você. Tem alguns textos na palavra de Deus que falam sobre dízimos. O clássico está no último livro do Novo Testamento, no livro de Malaquias, no capítulo 3, no versículos... Todo o capítulo está falando sobre isso, mas os clássicos mesmos estão a partir do versículo 6, que diz o seguinte: porque eu, o Senhor, Deus falando, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Veja só, o povo de Deus tinha pecado, o povo de Deus tinha se distanciado, o povo de Deus tinha se afastado do Senhor, e agora Deus diz assim, ó, vocês têm que se tornar para mim, vocês têm que voltar para mim, vocês têm que me obedecer novamente. E aí, quando Deus falou isso para o povo perguntou, mas no que a gente deve te obedecer? Aonde que a gente está pecando? E aí ele responde no versículo 8, roubará o homem a Deus? Todavia vocês estão me roubando e dizeis, em que te roubamos? E eu respondo para vocês, Deus falando, nos dízimos e nas ofertas. No versículo 8 ele está falando isso. Então Deus diz assim, por acaso o homem consegue roubar a Deus? Vocês estão me roubando nos dízimos. Deus implantou os dízimos e as ofertas como um teste, para ver se nós somos fiéis a Ele, para ver se nós conseguimos realmente todos os meses, quando nós recebemos o nosso salário, nós passamos por um teste. Será que nós estamos sendo fiel? Mas a questão não é que se eu der tudo que eu tenho, der minha casa, der meu carro, eu vou ser muito mais abençoado, eu vou ter mais e mais e mais. Isso é ganância.
Não é isso que a palavra de Deus está falando. O texto continua: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. E aí ele diz no versículo 10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para o recolherdes. E o texto continua, depois você pode olhar mais com calma. Esse texto está falando que quando a gente é fiel a Deus, Ele irá nos abençoar. Esse texto está sendo muito claro para nós, de que quando a gente obedece ao Senhor, Ele irá nos abençoar. Primeiro ponto, dízimo. Nos outros versículos da Bíblia, que eu vou deixar aqui embaixo para vocês, a explicação é de que é 10%. A própria palavra há essa explicação. E 10% significa 10% e não tudo o que você recebe. Você pode fazer um pacto com Deus, com suas ofertas, de você dar mais, dar 10%, dar 5%, enfim. Você pode fazer isso porque tem as ofertas também? Pode fazer isso, mas Deus não está te pedindo para você dar tudo o que você tem. Ele quer muito mais, é o seu coração por inteiro, não o seu bolso simplesmente por inteiro. Na verdade, você deve consagrar sim tudo ao Senhor, porque tudo que você tem, segundo a Bíblia, é dele. Ele que te deu os R$100 que você ganhou nesse mês, mas ele está pedindo para você devolver para ele os 10% de dízimo e a oferta segundo o seu coração. Essa é a questão dos dízimos e as ofertas. E não é para você barganhar com Deus: Senhor, eu te dei 100, quero ver você me dar 100 agora. Não é nesse sentido. Ele simplesmente está dizendo para você: seja fiel naquilo que eu propus, nesse teste que eu estou te fazendo, e eu vou derramar bênção sem medida para você. Faz mais ou menos 15, 16 anos que eu estou sendo fiel a Deus nesse quesito. E desde quando eu casei, desde quando nós casamos, eu e a Fábio decidimos a fazer algo mais ainda do que Deus pede. Nós estamos devolvendo nossos dízimos e ainda devolvemos uma quantia de oferta X. E nós temos o nosso pacto, e isso acontece mensalmente, e eu vivo muito melhor com 70%, 80% do que eu ganho do que se eu estivesse guardando todos os 100%. Mas não é uma questão de barganha, é uma questão de fidelidade. E isso muda todo o contexto, isso muda todo o propósito. Eu não estou barganhando com Deus, estou te dando para você me abençoar, hein? Eu estou te dando 100 para você me dar 300 no mês que vem. Não é esse o propósito. Eu estou grato a Deus por ter recebido 100 e eu estou sendo fiel, te devolvendo os 10 que você pediu e mais as ofertas segundo o meu coração. Não é uma barganha, é uma questão de fidelidade. E deixa as bênçãos com Ele. Deixa as bênçãos virem dos céus. Você e eu já somos abençoados tendo saúde para ganhar o que já ganhamos. Essa é a questão. Seja fiel a Deus. Tem gente te enganando por aí? Tem. Mas também tem o nosso egoísmo, a nossa ganância de querer mais. Então eu desafio você a estudar a palavra de Deus. Talvez você que está me assistindo aí não acredita na palavra de Deus. Talvez você está criticando todos os líderes religiosos que falam sobre dízimo. É verdade, eu te dou razão, porque está muito deturpado esse assunto. Mas a Bíblia tem a verdade. Tem a verdade sem deturpação, sem enganação. E sermos fiéis a Deus, esse é o objetivo. Tem mais alguns textos para você ler aqui. Tem alguns links também para você acompanhar um pouco mais sobre esse assunto. Que Deus te abençoe, seja fiel e não seja enganado por ninguém. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Curte, compartilha, deixe seu comentário. Vamos discutir um pouco nos comentários, porque assim a gente cresce, a gente se desenvolve, a gente aprende muito mais. Se inscreve no canal para você receber os próximos vídeos também. Um grande abraço e até mais.